O que eu quero dizer com a minha história é que qualquer pessoa pode trabalhar com flores. Basta descobrir o que te faz feliz, o que você se identifica mais e mergulhar naquilo. Nós estamos lançando o projeto Experiência no Universo das Flores. Esqueça a tendência, sejam autênticos. Toda festa tem que ter um sentido pra gente. Juntos, vamos fazer com que a festa seja a sua cara. Para você que é florista, aspirante a trabalhar com flores ou ainda um amante das flores, esse projeto é para você. A festa ali vai passar, mas a memória fica. No ano de 2005, eu estava atravessando uma crise pessoal e profissional. Eu era da área de informática, mas estava insatisfeita e estava buscando outra coisa para fazer. Então meu pai me convidou para trabalhar com as flores, por conta desse problema dos girassóis, da venda, da produção. Ele não tinha tempo de produzir e vender. Na época, quem vendia os girassóis era uma outra pessoa, a Márcia, do Rancho Paraná, fazia isso. E aí eu comecei então aos poucos a entrar nessa área de flores, mas eu não entendia nada, eu não sabia nada. Eu iniciei o trabalho com flores, eu mesma sem conhecer as flores, e o mercado consumidor ainda não estava acostumado com as flores diversificadas. Como o produto do meu pai era girassol, não tinha tanta venda assim. Eu tinha dificuldade de vender essas flores lá na Central Flores, que é uma espécie de mercado de flores, e também tinha dificuldade de repassar isso também para as floriculturas, porque era um produto que ainda não era tão conhecido e também as pessoas não sabiam como utilizar o girassol. Mas era a única flor que meu pai conseguia produzir na forma orgânica. Bom, eu me lembro que naquela época, no box 11 da Central Flores, eu levava por volta de 20 pacotes por semana de girassol e um pacote apenas de flores do campo. Para quem não conhece flores do campo são margaridas, são flores que usualmente no conceito popular ainda se tem um pouco desse preconceito de que as flores do campo são flores de defunto. Eu levava um pacote dessas flores e levava mais ou menos 20 pacotes de girassol para vender lá na Central. E praticamente eu vendia apenas uns 5 a 6 pacotes e alguns galhos de flores do campo, muito pouquinho. Isso não dava faturamento suficiente para manter o negócio e também principalmente, como ia expandir isso? Era muito difícil na época. Nessa época, então, eu procurei outras soluções para me desenvolver profissionalmente, ajudar meu pai e ficava muito triste quando eu pensava, meu Deus, o que fazer? O que eu vou fazer com as flores? Porque eu não sabia como lidar com aquilo. Então, nessa época eu comecei a fazer cursos de arranjos florais. Então, foi a época que eu conheci o Alfredo Chile, o Tano Saab, o Paulo Yoshida, a Nayane Carvalho, que me ajudou muito também com os primeiros arranjos de girassol. E aí eu comecei a entrar para essa área de eventos, de produção de arranjos florais. Foi aí que eu aprendi as técnicas mais básicas, mas ainda eu tinha um problema. Como o mercado ainda não tinha costume de usar flores do campo, girassol, essas flores diferentes das tradicionais, que eram conhecidas na época, as rosas, o lírio, a austromélia, então eram flores muito diferentes para aquela época. E aí os arranjos eram muito tradicionais em relação à flor. Então os arranjos não ficavam bonitos, não ficavam atraentes como a gente gostaria de fazer. Então o cliente olhava, alguns levavam, outros não. Alguns que ficavam desconfiados porque margarida, enfim. Eu utilizava margaridas e girassóis e naquela época as margaridas não tinham uma boa flor. E aí, para piorar a situação, eu não passei na prova da ABAF. O que é a ABAF? A ABAF é uma organização de artistas florais que
que aprovam ou não aprovam, as pessoas que fazem parte, como eles tipo dão um certificado de que você é um artista floral. E mesmo fazendo tantos cursos, pegando tantos conteúdos, eu fiz a prova e não passei. Eu me senti arrasada. E algumas pessoas vieram para mim e falaram: não, você é muito lenta. Florista tem que ser muito rápido. Ah, o seu arranjo tá horrível. E eu ouvi muitas coisas negativas e eu estava mesmo para desistir. Eu falei, não tem nada a ver com essa área, eu não vou conseguir fazer arranjos florais. E eu já não sabia o que fazer, porque eu já não tinha faturamento pela venda das flores do meu pai e também não estava me adaptando a construir algo na área de arranjos florais. Então eu me sentia um peixe fora d'água e me sentia totalmente incapaz de produzir algo que pudesse ser ao nível dos artistas florais da época. Bom, o que aconteceu então? Eu já estava para desistir, eu já estava até procurando outros trabalhos. Então, num dia lá na chácara, quando eu estava refletindo sobre o que fazer, se era mesmo isso que eu queria fazer na vida, eu fiz uma oração. Eu estava lá atrás, minha mãe estava na casa, isso foi na chácara, e eu estava lá atrás refletindo e fiz uma oração e falei: Deus, se você quer que eu trabalhe com flores, então me mostra um caminho, me mostra o que fazer. Eu não estou conseguindo me adaptar, eu acho que esse negócio não é para mim. O que eu faço? Quase que instantaneamente, na mesma hora, minha mãe começa a me chamar lá para assistir uma reportagem. Na época, minha mãe assiste a NHK, que é um programa japonês, e estava passando uma reportagem a respeito de uma japonesa que estava insatisfeita com o seu trabalho e ela saiu do emprego dela. Ela era uma salarima. Salarima significa, ela tinha um cargo de funcionária pública e ela pediu demissão. Ela falou com o pai dela sobre esse sentimento que ela estava de insatisfação e ele falou para ela então procurar algo que ela gostasse de fazer. E aí ela largou o emprego, e começou a estudar sobre flores. E, gente, eu não acreditei quando ela falou que na reportagem ela falou que ela tinha ido para a Turquia abrir uma floricultura. Um país extremamente de língua totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, com um pouco de dinheiro que ela tinha conseguido economizar. Abrir uma floricultura foi realmente muito ousado da parte dela. E aí eu comecei a prestar atenção naquela reportagem e me identificar muito com a história dela. Ela abriu a floricultura e durante os primeiros meses ela não vendia nada. Olha como é que as flores chegavam até ela. Parece que vinha de avião, aí de avião passava para o ônibus e o ônibus vinha e entregava para ela na rodoviária. E ela ia até a rodoviária buscar de bicicleta uma caixa de flores, de rosas mesmo, rosas vermelhas. E ela levava para a loja dela e produzia os ramalhetes tradicionais que as floriculturas na época e até hoje existem, elas vendiam daquela forma. E isso toda semana chegavam as flores e ela não conseguia vender aquelas flores. Ela tinha quase desistido também. Até que um dia ela foi para a beira de um rio. E quando ela chegou lá na beira de um rio, ela percebeu algumas flores nativas ali na beirinha do rio. E ela achou muito bonito e colheu essas flores. E levou para a loja e ela começou a pensar: o que eu faço com essas flores? O que eu faço de diferente que possa gerar venda, gerar renda? Porque o dinheirinho dela estava acabando, os meses foram passando e no caderninho dela, ela até mostrou o caderninho, tudo negativo. Não tem como sobreviver. E aí ela
já conhecendo mais a cultura, fez amigos, ela tinha mais conhecimento da cultura daquele lugar. E aí ela produziu um buquezinho bem pequenininho, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos esse tamanho, com os elementos da cultura daquele país, daquela cidade. E aí tinha hortelã, Turquia, né? Hortelã tinha muito valor, eles valorizavam muito os temperos, né? Colocou elementos da cultura, essa flor que ela colheu na beira do rio, e ela começou a fazer uma espécie de mix, um buquê de mix de flores. E fez uma embalagem pequena, mudou totalmente o estilo dos arranjos dela, e aí começou a vender. As pessoas começaram a olhar para aquele produto e se identificar com aqueles elementos e começou a vender, e ela começou a fazer eventos e começou então a ter sucesso. E aí eu olhei para aquela reportagem e falei, gente, eu não preciso tentar adaptar o meu jeito de ser, as minhas flores para um tipo de arranjo que não é o arranjo que cabe para elas. Os arranjos de girassol, os arranjos de flores do campo, elas têm o seu lugar, mas elas precisam ser recriadas. Não dá para colocar ela num ambiente clássico ou num formato clássico. É necessário realmente fazer uma adaptação, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre flores do campo e como usá-las para que o meu cliente goste, para que fique uma coisa agradável. Eu transformei então o meu produto em arranjos rústicos. Nós damos mais rusticidade, elementos, casca, usamos cachepôs de casca. E aí, nessa mesma época, começaram os casamentos em locais rústicos. Então, os restaurantes como o Empório da Mata, o Farol do Cerrado ainda era desconhecido, quase ninguém conhecia lá aquele lugar. E eu comecei a produzir arranjos que as clientes queriam levar para aquele espaço. Mas eu não entendia nada de eventos, não entendia nada de casamentos, eu só fazia aqueles arranjos pequenininhos. Então iniciou a criação de um novo produto, que eu chamo de buquê de mix de flores. Ficamos famosos com essa história. Eu me tornei referência em Brasília de decoradora de flores do campo. Quando alguém precisava de um arranjo rústico ou usar flores do campo numa decoração, eles sabiam que eu era a pessoa que sabia utilizar essas flores. Você pode criar um produto totalmente novo, totalmente inovador, dentro da realidade em que você está. Em 2012, eu conheci a Márcia Kawamoto. Ela, na época, era cerimonialista da Bendita Noiva, uma empresa especializada em mini casamentos. E ela viu meu trabalho e falou, Lúcia, você se identifica muito com mini casamentos. Eu falei para ela, não, eu não conheço nada de mini casamentos, não sei fazer nada e eu acho que não me encaixo. Então a Márcia me pegou pela mão praticamente e me ensinou como faz um mini casamento, arranjos, e me mostrou como era para 60, 80 pessoas no máximo. No conceito europeu, nos Estados Unidos, mini casamento seria para até 60 pessoas. Aqui no Brasil a gente faz para 80 e 100 e considera ainda um mini casamento. E aí eu me encontrei, eu me achei nesse ramo. Eu comecei a me apaixonar e a fazer isso com muito carinho. E aí começou a evoluir, começou a aparecer vários clientes que gostaram do meu produto, que gostaram daquilo que eu fazia e começaram então a abrir um novo campo, que é o campo dos mini casamentos. Até 2016 eu tinha alguns sócios que também trabalhavam comigo, mas tinham diferentes visões. Eles gostavam de fazer grandes eventos, porque era na época o que mais se fazia. Casamentos para 200 pessoas era pouco.
tinha que ser para 300, 400, 500 pessoas. Eu já cheguei realmente a fazer um casamento para 600 pessoas. Imagine o que é isso. Hoje eu não consigo imaginar fazendo um casamento para 600 pessoas. E foi muito difícil essa época, porque algo em mim não se identificava com essa modalidade, essa forma de trabalhar. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar com isso. Claro que pode. É uma coisa que eu não me identificava. Eu realmente gostava de fazer os mini casamentos, os mini eventos. Então, a partir de 2016, minha empresa realmente começou a somente trabalhar com mini eventos. Com a melhora na comunicação, as flores diversificadas serem cada vez mais difundidas no meio da comunicação, por meio das novelas, por meio das reportagens. As flores, os girassóis hoje são altamente utilizados e até em eventos grandes. Mas eu acho que os girassóis, as flores do campo continuam sendo elementos muito importantes para causar aconchego, energia, trazer intimismo para os eventos que nós efetuamos. O legal de tudo isso é que nesse universo imenso de flores, cada um tem a sua porção e seu lugar. Você conhece a história de Davi e Golias? É possível que sim. Davi era um menino, um adolescente, que lutou contra o gigante Golias. Ele não conseguiu se adaptar a uma armadura que o rei, na época, ofereceu para ele, uma armadura de soldado. Ele não conseguiu vestir aquela armadura. Ele foi mesmo com a roupa que ele estava, com os instrumentos. Ele não conseguiu usar a espada, era muito pesado para ele. E ele foi com um estilingue com 5 pedrinhas e atirou no Golias e venceu. Na verdade, o que essa história tem a ver com a minha? Não foram os grandes arranjos, os grandes eventos, não foram esses que eu me adaptei. Eu consegui chegar a ser uma profissional de flores usando o meu estilingue e as 5 pedrinhas. Ou seja, sendo eu mesma, usando a minha roupa, usando a minha maneira de trabalhar. O que eu quero dizer com a minha história é que qualquer pessoa pode trabalhar com flores. Basta descobrir o que te faz feliz, o que você se identifica mais e mergulhar naquilo. Com amor, com carinho, com dedicação, estudando, não aquele que os outros acham que é certo estudar, mas aquilo que realmente te faz feliz, que faz brilhar os seus olhos e faz brilhar os olhos dos seus clientes. Muito obrigada por ter assistido a minha história até aqui. Até o próximo episódio. Um beijo para você.